será que todos podem ou conseguirão ser amigos de Deus? Afinal de contas, quem pode ter intimidade com Deus? Cafezinho, estamos preparados para isso. Vamos lá. Eu sou o Léo Gaspar, não sou teólogo, não sou professor, eu sou uma pessoa comum, assim como você, que ama a palavra de Deus, que tem buscado uma vida de sinceridade com Deus. E a função desse canal aqui é trazer o evangelho real. Coisas que acontecem comigo, que passam na minha cabeça, que passam na cabeça de amigos, coisas que eu vivi ou que eu vi de outras pessoas, e aqui eu quero trazer todas essas coisas que acontecem com os servos de Deus, com as pessoas que estão buscando ao Senhor, e que a gente venha coligar essas coisas junto com a palavra de Deus para entender um pouco mais como discernir o Espírito Santo, como discernir aquilo que Deus tem para dizer pra gente. Como eu falei, eu não sou teólogo, eu não sou nada, eu sou um editor de vídeo, então caso você queira aprender edição de vídeo, é um outro canal. Mas esse canal aqui a gente vai falar sobre vida com Deus e vida cristã. Tomando um cafezinho aqui, e foi exatamente assim que Deus falou comigo hoje. Eu levantei cedo para fazer meu café, fazer aquela minha rotina matinal. E ali, enquanto eu preparava aquele café, eu comecei a falar com Deus. E comecei a refletir sobre a minha caminhada com Deus e sobre o perdão que eu tinha que pedir a Ele por não ter conversado muito com Ele nessa semana por conta de trabalho. E aí, no meio dessa reflexão, Deus me fez lembrar da primeira mensagem que eu li assim que acordei, que era a mensagem de uma amiga minha, que eu amo muito e que eu estava muito tempo sem falar com ela. E dentro disso, Deus me fez lembrar um pouco sobre como é a nossa amizade. E ali eu parei para refletir, que ela é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Essa amizade foi se construindo ao longo dos anos e anos se passaram, porque a gente é amigo há muito tempo. A gente aprendeu a confiar um no outro, a gente aprendeu que a gente pode contar um com o outro. E a gente viveu muitas coisas alegres, muitas coisas felizes juntos. Mas a nossa amizade tem um grande problema. É que ela tem a incrível capacidade de sumir durante um período muito grande e a gente fica sem se falar durante esse período. Se dependesse de mim, a gente se falaria todos os dias. Porque principalmente eu sei que quando a gente está junto, acontecem coisas engraçadas, acontecem momentos muito maneiros, a gente tem conversa séria. Eu sei que eu estou num ambiente seguro para poder conversar e falar exatamente aquilo que está dentro do meu coração. Daí eu me peguei triste por não viver isso todos os dias. Afinal, a gente é amigo. E foi nesse exato momento que Deus me fez refletir que, muitas das vezes, esse amigo sou eu, dentro da minha relação com Ele. A gente já viveu muita coisa junto, a gente já viveu muitas experiências lindas juntos, eu já pude ver várias vezes o Senhor mover coisas na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor. Já tive vários momentos onde só Deus pôde me ouvir e eu tenho essa capacidade de sumir. E eu vou te falar, dói muito ouvir isso. Mas eu acredito que não existe mudança se a gente não for confrontado. E com certeza isso faz parte daquela boa obra que foi iniciada na minha vida e que certamente será completada, mas como ser completada se eu não for moldado? E é exatamente o confronto que nos molda. E aí, assim que eu tive esse despertar, corri para o meu computador para estudar um pouco mais sobre intimidade e como ter intimidade com Deus. E aí eu me deparei com o versículo 23 do livro de Tiago, que diz que Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. E aí, quando a gente parar para pensar sobre amigo, ninguém vira amigo do outro do dia para a noite. Tipo, conheceu alguém e amanhã você já é amigo. Amizade é um processo que vem com tempo de mesa, sabe? Quanto mais você conhece aquela pessoa, mais você percebe que ela tem coisas a ver com você. E aí chega num momento crítico onde você sente que precisa de algo e essa pessoa tá lá, sabe? Principalmente nesses momentos delicados, onde você precisa de alguém, você descobre uma verdadeira amizade. E aí, quando você vira amigo, automaticamente o processo de intimidade vem. A intimidade no dicionário tem a ver com relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Automaticamente, quando você vira amigo de verdade de alguém, o processo de intimidade ele começa. Mas a gente sabe que não vai conseguir ter esse processo com todas as pessoas. A gente vive uma vida inteira
para no meio do caminho descobrir que a gente tem poucos amigos. E aí me veio o questionamento: será que todos podem ou conseguirão ser amigos de Deus? Afinal de contas, quem pode ter intimidade com Deus? E a própria Bíblia responde a essa pergunta. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25:14. E algumas pessoas acreditam que temer ao Senhor está relacionado a medo, a condenação, da morte eterna, a ir para o inferno, caso você não cumpra os seus mandamentos. Mas para nós, cristãos, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por Ele e pela doutrina cristã. Na Bíblia existem algumas regras explícitas sobre o significado do temor do Senhor para os cristãos. Entre elas, o crente em Deus deve ter atitudes de santidade e pureza, ser fiel a Deus, adorar exclusivamente a Deus como único Deus, aborrecer o mal e viver uma vida de sabedoria e fé em Deus. Mas não se preocupe, o temor do Senhor, ele também não vem no estalar de dedos. Ele tem a ver com a vivência diária com Deus. Enquanto você vai se comunicando com Deus, criando laços de amizade com Deus, Ele vai gerando em você intimidade e ao mesmo tempo Ele vai gerando esse temor, porque uma coisa tem a ver com a outra. Você saber quem é Deus e entender tudo aquilo que você precisa fazer para estar mais próximo dele. Automaticamente você sabe que Ele está num local e num lugar de santidade, mas ao mesmo tempo Ele está aqui ao seu lado para te ajudar a cumprir todas essas regras. Então Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso que destituiu da tua glória para estar ao seu lado através do Espírito Santo que foi deixado para a gente, para nos ajudar a passar por todas essas provas, nos ajudar a viver uma vida baseada na sua palavra e melhorando dia após dia, para que aquilo que está em Filipenses 1:6 se cumpra. Afinal de contas, eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Viver uma vida de progresso, viver uma vida de aprendizado para se tornar uma pessoa melhor todos os dias, um cristão melhor, mais parecido com Cristo. E como eu falei, o temor do Senhor não surge num estalar de dedos, ele surge na caminhada. E aí eu vou ler Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o justo é comparado ao amanhecer do dia. Ele não é como se a gente usasse um interruptor onde a escuridão ela vai na hora. O sol vai nascendo e vai trazendo da escuridão até a claridade. Ou seja, é um processo que acontece da escuridão para a claridade. Esse é o processo da justificação. E essa foi a palavra que Deus trouxe no meu coração, que a gente venha buscar ter uma intimidade com Deus, que a gente venha buscar ter um relacionamento com Deus. E eu não posso deixar de dizer para você que talvez não está vivenciando isso, não é o fim. O Senhor, Ele está aqui e está exatamente aí ao seu lado para ouvir todas as suas palavras. O Senhor, Ele quer te ouvir sem véu. O véu do templo foi rasgado quando o Senhor se entregou por nós. E Ele quer que você tire esse véu e fale com Ele diretamente sobre qualquer problema que você está passando. Seja o problema mais pesado, caso você tenha envolvimento com drogas, prostituição, caso você esteja mentindo, o Senhor Ele quer ouvir de você e Ele quer te ajudar. E a Bíblia, ela diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, diante de Deus, eu te digo, se você confessar o seu pecado, hoje você vai ser salvo em Jesus. Jesus está ao seu lado, pronto para te abraçar. Esteja com Ele no dia de hoje, se aproxime de Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se essa mensagem ela foi importante para você, compartilha ela com as pessoas, para que a mensagem de recomeço e de intimidade com o Senhor possa ser espalhada e que Deus esteja contigo onde quer que você vá. Deus te abençoe. Amém.